Salve meus amigos, eu sou Henrique Massaro, aqui falo de filmes e séries e como um criador de conteúdo que é também jornalista, eu tenho tentado trazer para o canal sempre que possível conteúdos que não são apenas, não só comentários e críticas sobre filmes e séries, mas também notícias do mundo do cinema, da televisão, enfim, do entretenimento. E a grande notícia dessa semana, desse dia 5 de maio de 2025, na verdade a notícia surgiu ontem, no dia 4 e está repercutindo ainda hoje, provavelmente vai repercutir nos próximos dias, é o anúncio de taxação do Donald Trump, do governo norte-americano, a filmes estrangeiros. Ele anunciou tarifas, uma taxação de 100% em todos os filmes produzidos fora dos Estados Unidos. Esse é um vídeo em que eu vou tentar trazer informações, mas ele vai, infelizmente, também funcionar muito na base da especulação. Exatamente porque, por mais matérias que tenham na imprensa nacional e principalmente internacional sobre isso, muito do que se tem é especulativo por conta do anúncio bastante vazio do Donald Trump. Ele fez esse anúncio, é mais um anúncio que ele faz diretamente nas redes sociais, sem especificar muitas coisas, deixando todo mundo preocupado e principalmente em dúvida sobre o que vai acontecer. Vocês estão vendo aí, eu vou deixar na tela o que ele publicou exatamente, e dá para notar que não tem muita especificação mesmo, mas algumas coisas a gente pode já decifrar e analistas políticos estão falando bastante sobre isso, tá? Ele fala, por exemplo, ele trata as produções cinematográficas feitas fora dos Estados Unidos e que entram nos Estados Unidos como ameaças à segurança nacional. Então ele dá uma esticada, uma forçada nesse termo, tratando inclusive a indústria cultural que não é feita 100% dentro dos Estados Unidos como uma ameaça à segurança nacional. E ele fala que elas levam mensagens e propaganda de outros países para os Estados Unidos e ainda diz que esses outros países oferecem todo tipo de incentivo para atrair os cineastas e os estúdios norte-americanos, tá? Obviamente uma publicação que tem um tom muito de ameaça, que não explica muito bem o que ele vai fazer, e a gente vai falar de alguns pontos quanto a isso, e que tem também toda uma mensagem, né, meio nacionalista ali, que é o próprio slogan dele republicano, a Casa Branca já falou isso depois, que o objetivo disso é tornar Hollywood grande de novo. Mas não fica várias coisas não ficam claras nesse anúncio do Trump, né, nessa postagem, e até então a gente não tem muito detalhe. Por exemplo, ele não fala exatamente que tipo de taxa seria essa, ele só fala que vai taxar 100% produções estrangeiras. Existem preocupações de forma geral de que se essas taxas, independente do que elas forem implementadas, todo o mercado cinematográfico global pode ser impactado, considerando que ele é dependente, né, de uma rede de incentivos, de benefícios, de fomento de locações estrangeiras para fazer filmes. Vale lembrar que desde produções pequenas, independentes, de baixo orçamento, até grandes filmes dos principais estúdios norte-americanos são feitos em outros países, né? Diversos estúdios dos Estados Unidos produzem seus filmes, fazem as filmagens, enfim, em países mundo afora, né, da Europa, da Austrália, enfim. E vale lembrar, como a própria imprensa internacional comenta numa dessas matérias, que inclusive o Mel Gibson, que é, na verdade, um dos embaixadores especiais de Hollywood do Trump, né? Ele tem 3 grandes embaixadores de Hollywood, que são o Mel Gibson, o Sylvester Stallone e o Jon Voight. Até o Mel Gibson está planejando filmar a sequência da Paixão de Cristo na Itália. Então seria um filme americano produzido fora dos Estados Unidos. Porque esse é um exemplo que mostra que é uma coisa não só absolutamente normal, mas corriqueira, que faz parte dessa indústria. Ele fala que os filmes teriam que ser filmados 100% nos Estados Unidos, e vale lembrar que os filmes, as produções, elas são feitas fora do país por vários motivos. Sim, motivos financeiros são realmente
um fator super importante para levar um cineasta, para fazer um estúdio sair do seu país e rodar o filme fora dele, usar um país da Europa, enfim. Mas também tem motivos de ambientação, né? De histórias que são ambientadas fora dos Estados Unidos, uma coisa bastante simples de se entender. E aí a gente fica pensando, tá, seriam impactadas também por simplesmente rodarem fora do país, por utilizar uma locação fora do país? Porque isso é uma outra coisa que não ficou muito clara. Qual é exatamente o conceito de filme estrangeiro que ele está utilizando? Se ele está falando só de filmes produzidos por outros países em língua que não é a língua inglesa, ele está falando de uma coisa, e isso impacta sim também toda uma cadeia. Se ele está falando de produções americanas que são rodadas fora, está falando basicamente de toda a indústria dos Estados Unidos, porque todos os estúdios fazem isso hoje. Então, isso é uma forma é algo também que precisa ser entendido para entender quais vão ser os impactos. E ninguém fora da indústria e dentro da indústria parece ter compreendido exatamente o que ele quer dizer com tudo isso, com os comunicados que vieram da Casa Branca desde então. E aí tem várias questões que precisam ser comentadas e explicadas e pensadas, né, para a gente entender um pouco desse impacto. Por exemplo, isso começa a valer para produções que começarem a partir de data tal. O que acontece com filmes que já estão em produção? Vão de repente dobrar os seus custos, já que a gente está falando de uma taxa de 100%? Como isso impacta o mercado de distribuição de filmes? A gente está falando de um mundo altamente conectado já há algumas décadas, e isso envolve sim também a produção cinematográfica, é óbvio. E vale lembrar, e isso é o mais importante, que nos Estados Unidos, cada estado tem as suas próprias leis de incentivo e de fomento à produção cinematográfica. Por isso, inclusive, que entidades importantes, né, ligadas à indústria cultural, do entretenimento, enfim, falam que o caminho para trazer mais produções para serem filmadas dentro dos Estados Unidos, e aí o discurso do Trump é que também isso preservaria os empregos, enfim, das pessoas, da indústria dos Estados Unidos, o discurso dele vai muito nessa linha também, faria muito mais sentido pensar incentivos federais e um diálogo direto com cada estado, para que esses incentivos, essas formas de financiamento fossem mais atrativas, não só para criadores e tal, mas para os próprios estúdios. Mas parece que o caminho do Trump, que já é uma característica sua, é ir para uma linha mais punitivista e de ameaça. O comunicado dele tem todo esse tom de ameaça. Então a indústria está realmente muito preocupada, são várias manifestações de confusão a respeito do que foi dito, mas também um clima muito de assim, é muito difícil que isso seja colocado em prática, pelo menos nesses termos que ele está anunciando. Mas, né, não dá para duvidar muito do que o governo norte-americano atualmente é capaz. Dito isso, a postura de todo mundo é nesse momento entender exatamente do que ele está se referindo, como exatamente tudo isso vai funcionar. Então, como eu disse, esse vídeo acabou sendo mais especulativo, mas porque realmente não se tem tanta informação. O que se tem muito é uma preocupação do que isso pode fazer, de como isso pode impactar o mundo do cinema, a própria indústria hollywoodiana, né, que se tentaria salvar, segundo o próprio Trump, e exatamente o que ele pretende com essa taxação, como ela vai funcionar, enfim. É um assunto que certamente a gente vai acompanhar nos próximos dias e que vale ficar de olho. Beleza? Era isso que eu tinha para dizer hoje. Até o próximo vídeo e tchau!